Beatriz Almeida acreditava que conhecia seu marido, até o dia em que a chuva torrencial a forçou a entrar no estabelecimento errado, no momento absolutamente pior. O dilúvio atingiu São Paulo com uma fúria selvagem e sem aviso, transformando instantaneamente a tarde do final de março em uma cortina densa e impenetrável de cinza. Beatriz Almeida, uma mulher cuja vida profissional era definida por precisão e controle, segurava o volante de sua elegante BMW X3 com uma atenção que espelhava a intensidade da tempestade. Seus olhos, geralmente afiados e avaliadores, estavam tensos, fixos na rua que estava rapidamente se dissolvendo em um córrego urbano turbulento. Aos 34 anos, Beatriz havia meticulosamente esculpido uma carreira de sucesso como arquiteta de alto perfil, seus projetos residenciais modernos, característicos, adornando os bairros mais exclusivos da região sudeste. Sua agenda era uma fortaleza de reuniões consecutivas, raramente cedendo um momento de tempo não planejado. Esta terça-feira deveria ser apenas mais um dia exigente, uma marcha previsível e estruturada em direção a objetivos profissionais. Ou assim, ela havia confiadamente presumido antes que a fundação de seu mundo começasse seu colapso catastrófico. A chuva martelava com tanta força implacável que os limpadores, mesmo em sua configuração mais alta e frenética, estavam desesperadamente sobrecarregados. Beatriz sentia a batida no teto panorâmico do carro como um ataque físico, uma batida furiosa e percussiva que parecia vibrar através de seus ossos. A visibilidade havia despencado para meros metros. Ela havia acabado de suportar uma sessão extenuante de 3 horas, com um cliente notoriamente exigente no histórico bairro de Higienópolis, e seu desejo singular e desesperado era alcançar seu santuário em casa, mergulhar em um chuveiro escaldante e purgar a memória das intermináveis revisões minuciosas de um projeto de mansão multimilionária que parecia amaldiçoado à incompletude eterna. Mas a tempestade era um arauto do destino, com um roteiro dramaticamente diferente em mente. Quando a estrada à frente se tornou uma folha cegante e sem características de água, Beatriz, contando com anos de navegação pela grade complexa da cidade, tomou uma decisão instantânea. Ela executou uma curva acentuada à direita, saindo da via principal para uma rua lateral mais tranquila e arborizada, perto da movimentada interseção da Rua Augusta e Avenida Paulista. Esta área era intimamente familiar. Era o epicentro de seu domínio profissional. Seu olhar caiu sobre uma estrutura que ela sempre admirara. Um sobrado lindamente preservado da virada do século, sua fachada recentemente restaurada. Agora abrigava uma galeria de arte contemporânea de vanguarda no nível da rua e um lounge discreto e sofisticado no andar superior. O lugar era conhecido como Galeria Luz and Lounge, e Beatriz havia comparecido a vários vernissagens exclusivos da alta sociedade ali ao longo dos anos. Agindo puramente por instinto e a necessidade de abrigo imediato, ela estacionou na vaga disponível mais próxima. Segurando sua cara bolsa italiana de couro sobre a cabeça, em um gesto fútil de proteção, ela correu em direção à entrada. Seus saltos de grife de altura média clicavam um ritmo frenético contra as pedras portuguesas escorregadias da calçada, enquanto ela subia os 3 degraus curtos até a pesada porta de vidro. No momento em que ela empurrou a porta e entrou, uma profunda sensação de alívio a invadiu, acompanhada por uma lufada de ar quente e seco. A atmosfera era rica e complexa, uma mistura sofisticada de aromas. O perfume profundo e reconfortante de café expresso de alta qualidade recém-preparado, a fragrância sutil e envelhecida de madeira encerada e um traço exótico e tênue de incenso de sândalo.
As paredes eram uma tela para a arte moderna abstrata e ousada, e a iluminação, meticulosamente controlada e de baixo nível, lançava um brilho dourado e íntimo. Aproximadamente 15 frequentadores estavam espalhados pelo espaço, alguns profundamente instalados em poltronas de veludo escuro e macias, outros em pé, perto das grandes janelas, observando silenciosamente o caos da tempestade lá fora. Beatriz removeu seu sobretudo encharcado, o tecido pesado pingando no chão polido, e o pendurou em um cabideiro discreto perto da entrada. Seu cabelo castanho meticulosamente penteado estava agora úmido e desalinhado, e ela passou os dedos por ele em uma tentativa vã de restaurar alguma ordem. Foi quando ela se virou, pretendendo se aproximar do elegante balcão de mármore para pedir uma bebida quente e restauradora. Talvez um chá Earl Grey forte ou um chocolate quente escuro e encorpado, que o chão sólido sob seus pés pareceu se dissolver em um abismo. No canto mais privado e fracamente iluminado do lounge, posicionado perto de uma janela panorâmica ampla que dava para um pequeno pátio interno açoitado pela chuva, os olhos de Beatriz registraram uma visão que seu cérebro altamente lógico de arquiteta se recusou a processar por longos e agonizantes 2 segundos. Sentado em uma profunda poltrona de couro marrom desgastado, estava seu marido de 7 anos, Daniel Carvalho. Mas a verdade chocante era que ele, inequivocamente, não estava sozinho. Uma mulher, cujo cabelo loiro ondulado caía sobre o ombro de Daniel, estava inegavelmente sentada em seu colo. Isso não era uma proximidade casual, não era uma inclinação amigável. Ela estava literalmente empoleirada em suas coxas, seu corpo angulado em direção ao dele, seus braços intimamente ligados ao redor de seu pescoço em um abraço possessivo que gritava uma história compartilhada profunda e não deixava absolutamente nenhum espaço para qualquer interpretação inocente. A mão esquerda de Daniel estava aberta e possessiva contra a parte inferior das costas da mulher, seus dedos pressionando na delicada seda de sua blusa, enquanto sua mão direita segurava frouxamente uma taça meio cheia de Cabernet Sauvignon caro, um adereço que parecia totalmente esquecido na intensidade do momento. O mundo inteiro fora do lounge, a tempestade furiosa, a cidade de São Paulo, tudo deixou de existir. O tempo para Beatriz havia sido violentamente interrompido. Uma onda fria e nauseante de náusea rolou pelo estômago de Beatriz. Suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente, uma manifestação física do choque sísmico, mas ela permaneceu enraizada no lugar. Uma estátua de incredulidade, totalmente incapaz de desviar seu olhar da cena de sua destruição. Não havia erro possível, nenhum ângulo de luz ou sombra que pudesse explicar isso. Esta não era uma mulher sentada perto dele. Este não era um abraço platônico e inocente. Esta era a linguagem corporal inconfundível e primitiva de 2 pessoas que não apenas haviam cruzado todas as fronteiras, mas construído um novo mundo secreto sobre as ruínas de seu casamento. Foi naquele momento preciso e devastador que Daniel levantou os olhos do rosto da mulher. O contato visual resultante, atravessando o comprimento do lounge sofisticado, foi um choque elétrico brutal e de alta voltagem. Beatriz observou, com uma clareza cristalina e aterrorizante, o exato instante em que a cor drenou do rosto de seu marido, deixando-o com um cinza doentio e acinzentado. Seus olhos, geralmente reservados e calculistas, se arregalaram em puro terror. Sua boca caiu ligeiramente aberta, mas o som, que deveria ter sido uma negação ou um suspiro, foi estrangulado em sua garganta. Seus dedos, ainda segurando a taça de vinho, ficaram rígidos e todo o seu corpo travou, como se uma força maligna invisível tivesse pressionado o botão de pausa de emergência em sua própria existência.
A mulher loira, absorta em seu próprio momento, imediatamente sentiu a mudança profunda no comportamento de Daniel. Ela virou a cabeça, sua expressão de leve irritação, para seguir a trajetória de seu olhar paralisado. "Daniel", ela murmurou, sua voz um som baixo e rouco, que no entanto era perfeitamente audível no silêncio pesado e repentino do lounge. Ele não ofereceu resposta. Ela tentou novamente, um toque de impaciência entrando em seu tom. "Daniel, o que foi? O que você está olhando?" Silêncio, espesso e sufocante, foi a única resposta. A mulher deu um pequeno e frustrado chacoalhão em seu ombro, tentando puxar sua atenção de volta para ela. "Você está bem? Fale comigo." Quando ele permaneceu completamente congelado, seus olhos travados na figura perto da entrada, a mulher finalmente, relutantemente, seguiu seu olhar até sua origem. E foi naquele segundo que Beatriz sentiu o segundo golpe muito mais paralisante, um choque que eclipsou a descoberta inicial. A mulher era Camila Ferreira. Beatriz instintivamente recuou, tropeçando 2 passos para trás. Sua coluna bateu contra a superfície fria e inflexível da parede, e ela teve que pressionar uma mão contra o reboco para evitar desabar completamente. Camila, a noiva de Rafael. Rafael Santos, o homem que havia sido seu melhor amigo, firme e inabalável desde seus dias desgastantes na Escola de Arquitetura na Universidade de São Paulo. O homem que havia sido sua rocha através de cada crise profissional, cada triunfo pessoal, cada marco significativo de sua vida adulta. Camila a reconheceu simultaneamente. Seu rosto, que momentos antes havia estado corado de prazer ilícito, instantaneamente se contorceu em uma máscara grotesca de puro pânico não adulterado. Ela se lançou do colo de Daniel como se o couro tivesse subitamente explodido em chamas. O movimento tão violento e abrupto que ela quase enviou a taça de vinho caindo de seu aperto rígido. A taça oscilou precariamente, conseguindo espirrar algumas gotas carmesim no caro tapete bege, antes que Daniel, com um espasmo final e desesperado, conseguisse estabilizá-la. Beatriz não esperou. Ela não soltou o grito que estava arranhando sua garganta. Ela não avançou pela sala para confrontá-los. Ela não exigiu as respostas, que já eram gritantemente óbvias. Em vez disso, ela executou uma retirada impecável e gélida. Ela girou nos calcanhares e empurrou a pesada porta de vidro aberta com uma força que chacoalhou sua moldura. A chuva ainda caía com uma intensidade bíblica, mas ela estava além de se importar. Ela desceu os degraus de pedra, remexeu com o controle remoto para destravar a porta do carro com mãos que tremiam violentamente. Subiu no banco do motorista e bateu a porta. Suas mãos estavam tão instáveis que prender o cinto de segurança se tornou uma tarefa complexa de múltiplas tentativas. Seu coração era um pássaro frenético e preso, batendo tão rápido e forte que parecia pronto para fraturar suas costelas. No entanto, Beatriz não chorou. Nem uma única lágrima escapou. Ela forçou o carro para a posição de dirigir, os pneus girando momentaneamente no asfalto encharcado, e começou a dirigir, o conceito de um destino completamente sem sentido. Seu único imperativo era distância. Ela precisava estar em qualquer lugar menos ali. Ela precisava de um espaço vasto e vazio para respirar, para pensar, para começar a tarefa impossível de processar a imagem catastrófica agora gravada em sua mente. Enquanto navegava pelas ruas inundadas e caóticas de São Paulo, a chuva um ataque furioso e rítmico no para-brisa, Beatriz sentiu uma fratura interna profunda. Não meramente o despedaçamento de seu casamento, mas a destruição de uma confiança fundamental e inquestionável em seu próprio julgamento e realidade. Uma confiança que ela nem percebera ser tão vital até que fosse brutalmente arrancada. A infidelidade de um marido teria sido um golpe devastador.
Mas a infidelidade de um marido com a noiva de seu amigo mais antigo e querido, isso era uma crueldade calculada e de dois gumes de uma magnitude que sua mente racional era totalmente incapaz de compreender. E enquanto Beatriz dirigia sem rumo pela cidade tempestuosa, uma certeza fria e silenciosa começou a coalescer na parte mais profunda e resiliente de sua consciência. Isso não era o fim da história. Isso era meramente o começo explosivo e agonizante de algo muito maior, muito mais doloroso e infinitamente mais complexo do que ela poderia prever. Beatriz dirigiu em um nível puramente mecânico, sua mente consciente um loop frenético e repetitivo da cena no lounge. Os marcos familiares de São Paulo, os arranha-céus imponentes, as placas de neon, as luzes borradas dos carros passando, foram reduzidos a um borrão molhado e sem sentido fora de suas janelas. Os semáforos alternavam de vermelho para verde, e ela os obedecia apenas através da memória muscular, as cores registrando sem significado. Ela finalmente parou, percebendo que havia estacionado em frente ao Parque Ibirapuera, um santuário verde e extenso no bairro onde ela e Daniel frequentemente caminhavam em manhãs tranquilas de fim de semana. O parque estava deserto, as árvores antigas se debatendo violentamente contra o vento e a chuva. Beatriz desligou o motor e sentou-se no silêncio, observando os fios de água traçarem padrões aleatórios e complexos no vidro. Foi então que o telefone, descansando no porta-copos, começou seu clamor insistente e estridente. O som estridente do toque a fez estremecer violentamente. Ela olhou para a tela iluminada. Daniel. Ela deixou tocar. O som, uma intrusão áspera em seu silêncio frágil. Tocou até ser engolido pelo sistema de correio de voz. Segundos depois, começou novamente. Daniel, implacavelmente. Beatriz estendeu a mão e pressionou o botão lateral, silenciando o dispositivo e o colocou de volta no console, seu olhar retornando à tempestade. O telefone vibrou mais 5 vezes nos minutos seguintes. Beatriz o ignorou. Ela não podia, não iria ouvir sua voz. Ela se recusava a ouvir as desculpas previsíveis e apressadas, as explicações transparentemente improvisadas, as mentiras desesperadas e construídas às pressas nascidas do puro pânico. Ela conhecia o roteiro de cor. Ela o havia absorvido de inúmeros filmes, ouvido os contos de advertência de amigas, lido os relatos cínicos online. Ela sabia precisamente as frases ocas que ele empregaria. Não é o que você pensa. Posso explicar tudo. Foi um erro terrível e isolado. Mas Beatriz não era ingênua. E, crucialmente, ela havia testemunhado a verdade com seus próprios olhos. Não havia ambiguidade. Não havia espaço para uma narrativa alternativa e plausível. Uma mulher sentada intimamente no colo de um homem, braços entrelaçados, corpos pressionados juntos, aquele tablô possuía apenas um significado inegável. O telefone ficou em silêncio por um breve período enganoso, e Beatriz quase se permitiu acreditar que ele havia desistido. Então a vibração começou novamente, um zumbido rápido e insistente. Desta vez, não eram chamadas. Era uma torrente de mensagens de texto. Uma após a outra, o telefone pulsava com notificações sucessivas. Beatriz finalmente recuperou o dispositivo, desbloqueou a tela e olhou. 23 mensagens não lidas. Todas de Daniel. Ela não abriu uma única. Ela simplesmente encarou a lista de notificações que se acumulavam rapidamente, observando as súplicas desesperadas e truncadas que rolavam pela tela de visualização. Por favor, atenda. Preciso falar com você agora. Não é o que parece, eu juro. Me dê uma chance de explicar, por favor. Beatriz bloqueou a tela novamente e apoiou a testa no volante frio e duro de plástico, fechando os olhos contra a realidade esmagadora. A chuva havia amolecido, transformando-se naquela garoa fina e persistente de São Paulo que parece possuir uma duração infinita e melancólica.
O som monótono e repetitivo das gotas no teto do carro criava um ritmo hipnótico, um conforto estranho e desolado em sua previsibilidade. Quanto tempo passou? 5 minutos? 30? 1 hora? Beatriz não tinha conceito de tempo. Ela só sabia que quando finalmente levantou a cabeça, o pescoço rígido, e girou a chave na ignição, uma decisão havia se solidificado no centro frio e claro de sua mente. Ela não iria para casa. Ainda não. Ela não podia cruzar o limiar daquele apartamento, sentar-se naquele sofá ou deitar naquela cama. Não esta noite. Não enquanto a realidade crua e brutal da traição ainda estava tão fresca e cortante. Beatriz pegou seu telefone, ignorou as mensagens frenéticas de Daniel e abriu o aplicativo de reserva de hotel. Seus dedos se moveram pela tela com uma nova determinação gélida, procurando opções próximas de alto padrão. Ela garantiu uma reserva no Hotel Unique, um estabelecimento famosamente elegante e discreto na região da Bela Vista. Ela reservou um quarto para uma noite. Não, ela reconsiderou, sua resolução endurecendo, para 3 noites. Ela confirmou a reserva e colocou o carro de volta no fluxo do trânsito. A viagem até o hotel levou rápidos 15 minutos. Quando Beatriz entrou no saguão grandioso e silencioso, sua cara bolsa italiana ainda úmida e seu cabelo ligeiramente grudado no pescoço, ninguém da equipe ousou fazer uma única pergunta. A recepcionista ofereceu um sorriso polido e praticado, entregou-lhe o cartão-chave de uma suíte premium e desejou-lhe uma agradável estadia. Beatriz a reconheceu com um breve aceno sem emoção e caminhou em direção aos elevadores. A suíte era vasta e totalmente impessoal, decorada em tons suaves e anônimos de bege, creme e cinza ardósia. Uma enorme cama king-size dominava o centro do quarto, ladeada por criados mudos minimalistas de madeira clara. As cortinas blackout eram pesadas, projetadas para selar completamente o mundo exterior. Beatriz deixou sua bolsa cair em uma poltrona de veludo perto da janela, tirou seus sapatos de grife e sentou-se pesadamente na borda da cama. Foi só então, na absoluta solidão isoladora daquele quarto de hotel anônimo, que as lágrimas, contidas por pura força de vontade, finalmente vieram. Não eram os soluços histéricos de uma mulher quebrada, mas um fluxo silencioso e implacável, a manifestação física de um coração que havia sido irrevogavelmente despedaçado. As semanas subsequentes foram um borrão implacável e frio de eficiência profissional. Beatriz imediatamente desocupou o apartamento que havia compartilhado com Daniel, mudando-se para um aluguel temporário em um prédio alto no movimentado bairro dos Jardins. Ela instituiu uma política estrita de não contato, comunicando-se com Daniel exclusivamente através de sua advogada, doutora Eleonora Vasconcelos. Doutora Vasconcelos era uma lenda nos círculos jurídicos de São Paulo, uma advogada formidável e inflexível, conhecida por sua abordagem implacável e sem rodeios em divórcios de alto patrimônio e alto conflito. Daniel, previsivelmente, lançou uma campanha de tentativas desesperadas de contato. Ligações, textos intermináveis, e-mails e até uma tentativa patética de aparecer em seu escritório de arquitetura apenas para ser recebido e educadamente, mas firmemente, afastado por sua assistente altamente treinada. Beatriz permaneceu totalmente resoluta. Ela havia testemunhado a verdade e se recusava a permitir que ele turvasse a questão com mais mentiras ou desculpas manipulativas. A conversa mais agonizante, no entanto, foi com Rafael. Ela combinou de encontrá-lo em uma cafeteria tranquila e independente, perto do campus da Universidade de São Paulo, o próprio lugar onde sua amizade de décadas havia primeiro criado raízes. "Eu os vi, Rafael", ela afirmou, sua voz anormalmente plana, completamente desprovida da emoção que estava agitando dentro dela. Daniel e Camila, eles estavam juntos, intimamente.
Não há outra maneira de descrever. A reação de Rafael foi um coquetel devastador de descrença inicial, atordoada, seguida por uma dor imediata e esmagadora física. Ele não gritou, não negou, não tentou argumentar. Ele simplesmente se curvou para frente na cadeira, enterrando o rosto nas mãos, toda a sua linguagem corporal irradiando derrota. "Eu não entendo", ele sussurrou, sua voz grossa de lágrimas não derramadas. "Estávamos a 2 meses do casamento. Os convites acabaram de sair na semana passada." Beatriz estendeu a mão pela pequena mesa, sua mão tremendo ligeiramente, e a colocou gentilmente em seu braço. "Eu sinto muito profundamente, Rafael. Eu gostaria mais do que qualquer coisa de não ter que ser quem te contasse isso." Eles sentaram em um silêncio profundo e pesado, pelo que pareceu uma eternidade. 2 vítimas colaterais de um engano compartilhado, brutal e meticulosamente planejado. Beatriz tomou a decisão calculada de reter o segredo da possível gravidez, ou a possibilidade dela, por enquanto. Ela sabia que precisava reunir evidências absolutamente irrefutáveis de qualidade legal antes de implantar aquela opção nuclear particular. O impacto emocional do caso sozinho era suficiente para lidar no momento. Ela contratou os serviços de um investigador particular, um ex-detetive da Polícia Civil de São Paulo chamado Francisco Oliveira, conhecido por sua discrição e minuciosidade, para mergulhar profundamente nos históricos financeiros e médicos de Daniel e Camila. Francisco era inegavelmente caro, mas Beatriz via o custo como um investimento necessário em sua futura paz de espírito e sua posição legal. Ela precisava saber a extensão completa e não envernizada da traição. O relatório do investigador chegou 3 semanas depois. Uma pasta manila grossa, cheia de extratos bancários, recibos de cartão de crédito e registros médicos. Beatriz sentou no escritório elegante e minimalista da doutora Vasconcelos, seu coração batendo um ritmo lento, frio e constante enquanto folheava as páginas. O caso, o relatório confirmava, estava em andamento há bem mais de 1 ano. Seu ponto de encontro secreto era um apartamento de aluguel de curto prazo de luxo, que Daniel havia alugado no bairro descolado da Vila Madalena. Os pagamentos habilmente disfarçados nos relatórios de despesas da empresa como entretenimento de clientes e taxas de consultoria. Os recibos detalhavam meticulosamente jantares extravagantes em restaurantes sofisticados, escapadas de fim de semana para Búzios e, mais condenatoriamente, uma série de compras grandes e inexplicadas. "Olhe para isso, Beatriz", doutora Vasconcelos instruiu, seu dedo perfeitamente manicurado, batendo em um item de linha em um extrato de cartão de crédito. "Joalheria Amsterdã Sauer, 28 de setembro, R$12.000. Beatriz olhou para os brincos simples e clássicos de pérola que estava usando, um presente de sua mãe. "Eu nunca recebi nenhuma joia da Amsterdã Sauer. Então, Eleonora, para quem exatamente foi essa compra?" Doutora Vasconcelos virou a página com um movimento afiado e decisivo. "E isso? A Clínica Huntington de Medicina Reprodutiva, especialistas em reprodução, múltiplos pagamentos grandes sacados de sua conta conjunta, todos itemizados como cuidados pré-natais para uma gravidez que, de acordo com seu próprio histórico médico, demonstravelmente não era sua." Beatriz gentilmente fechou o arquivo. O volume absoluto de evidências era esmagador, uma onda de prova. Agora, tudo o que restava era selecionar o momento perfeito e mais devastador para liberá-lo. A oportunidade se apresentou 1 mês depois, na celebração do 35º aniversário de Daniel. Seus pais, felizmente alheios aos processos de divórcio iminentes, haviam insistido em hospedar uma festa massiva e opulenta no Palácio dos Cedros, um dos locais mais prestigiosos de São Paulo.
Beatriz havia recebido um convite e ela decidiu, com uma calma arrepiante, que compareceria. Ela chegou elegantemente atrasada, uma figura marcante em um vestido preto, sob medida até o chão, sua compostura totalmente inabalável. A festa estava em pleno andamento barulhento, com aproximadamente 70 convidados, uma mistura dos colegas mais importantes de Daniel, clientes de alto valor e amigos próximos. Daniel a viu no instante em que ela entrou no salão e seu rosto instantaneamente empalideceu para a cor de porcelana branca. Ele começou a se mover em sua direção, um olhar desesperado e suplicante em seus olhos, mas Beatriz já estava caminhando com propósito em direção ao pequeno palco elevado onde um microfone e uma grande tela de projeção haviam sido montados para os brindes planejados. Ela pegou o microfone de seu suporte, bateu nele levemente, e o som afiado e amplificado resultante instantaneamente cortou o barulho da multidão, silenciando todo o salão. "Boa noite a todos", Beatriz começou, sua voz clara, firme e carregando perfeitamente pela sala. "Eu sou Beatriz Almeida e sou a esposa de Daniel, ou, talvez mais precisamente, sua futura ex-esposa." Um suspiro coletivo e audível de choque ondulou pelos 70 convidados. Daniel congelou no meio de sua passada, encalhado no centro do piso polido. "Fui solicitada a oferecer um brinde a Daniel na ocasião de seu 35º aniversário. Beatriz continuou, um leve sorriso quase imperceptível e triste tocando seus lábios. "E honrarei esse pedido. Quero brindar a verdade, porque a verdade, como diz o velho ditado, acabará por nos libertar." Ela caminhou até o projetor, conectou seu laptop com facilidade praticada e uma planilha meticulosamente organizada imediatamente preencheu a tela massiva. Era uma análise detalhada e codificada por cores dos gastos não autorizados e ilícitos de Daniel. Aqui, para seu prazer visual, está uma lista abrangente de despesas que Daniel incorreu no último ano, ela explicou, pegando um ponteiro laser e direcionando o ponto vermelho para a tela. Despesas que não foram alocadas para nossa vida compartilhada, mas sim para sua vida secreta e paralela. Ela destacou a compra de joias com um clique. Joalheria Amsterdam Sauer, 28 de setembro. R$12.000. Ela tocou os brincos simples de pérola que usava. "Posso confirmar que não recebi nenhuma joia da Amsterdam Sauer. Então, a questão permanece. Para quem foi essa compra significativa?" Daniel estava agora em um tom fantasmagórico de branco. Ele tentou forçar seu caminho em direção ao palco, mas a multidão de convidados, agora completamente cativada e focada na tela, inconscientemente formou uma barreira humana impenetrável, bloqueando seu caminho. Em seguida, temos a Clínica Huntington de Medicina Reprodutiva, especializada em medicina reprodutiva. Beatriz continuou, sua voz mantendo sua firmeza profissional e arrepiante. "Múltiplos pagamentos substanciais, sacados de nossa conta conjunta. Todos para cuidados pré-natais, para uma gravidez que, eu asseguro, não era minha." Suspiros audíveis explodiram pela sala. Cabeças giraram, procurando freneticamente por Daniel, depois por Beatriz, tentando desesperadamente montar o drama se desenrolando. E então, Beatriz pressionou o botão play em um arquivo diferente e menor. A gravação de áudio começou. A voz de Camila, aguda e inconfundível, preencheu o salão silencioso. "Pode ser do Rafael, pode ser do Daniel. Eu honestamente não sei. Fiz as contas e eu estava com ambos durante aquele período crítico." O silêncio que seguiu a gravação foi absoluto. Um vácuo de som. 70 pessoas estavam congeladas em um estado de choque completo e compartilhado. Beatriz finalmente levantou seu olhar da tela e examinou a sala, seus olhos travando no rosto de Rafael.
Ele estava mortalmente pálido, seus olhos arregalados e fixos na tela, sua boca ligeiramente aberta em um grito silencioso. Ao lado dele, Camila, que de alguma forma havia conseguido se infiltrar na festa, tinha as mãos cobrindo seu rosto em uma tentativa fútil de desaparecer. E finalmente, Beatriz anunciou, sua voz rachando apenas ligeiramente, um tremor momentâneo da imensa dor que ela estava contendo, para aqueles poucos que ainda se agarram à esperança de que isso possa ser algum tipo de mal-entendido infeliz. Ela pressionou play no arquivo final e mais devastador. O clipe de vídeo foi breve, durando apenas alguns segundos. Beatriz não tinha desejo de infligir trauma desnecessário nos convidados, ou, mais importante, em si mesma. Mas foi mais do que suficiente. Suficiente para identificar claramente o quarto de hotel reconhecível e sofisticado. Suficiente para ver duas figuras, Daniel e Camila, trancadas em uma posição inequivocamente comprometedora. Beatriz pausou o vídeo e, com um movimento final e decisivo, desligou o projetor. A sala permaneceu em um estado de silêncio profundo e absoluto. Era o tipo de silêncio que desce quando dezenas de pessoas estão simultaneamente processando uma única bomba emocional devastadora. Beatriz calmamente colocou o microfone de volta em seu suporte. Desceu os curtos degraus do palco e começou a caminhar, com dignidade lenta e deliberada, em direção à saída principal. Ao passar por Rafael, ela parou pelo mais breve momento, colocou sua mão gentilmente em seu braço rígido e sussurrou, sua voz grossa de arrependimento genuíno. Eu sinto muito de verdade, Rafael. Você merecia saber a verdade. Rafael não ofereceu resposta. Ele simplesmente encarou, sem piscar, Camila, sua expressão uma máscara aterrorizante de traição absoluta e não adulterada que Beatriz nunca havia testemunhado antes. Beatriz continuou sua caminhada. Ela passou por Daniel, que permaneceu paralisado, uma estátua de vergonha no centro do salão, todos os olhos fixos nele, ninguém possuindo a coragem ou as palavras para intervir. Ela passou por sua própria mãe, que estava chorando silenciosamente em um lenço. Ela passou pelos pais de Daniel, que pareciam ter envelhecido uma década no intervalo de 10 minutos. Então, ela saiu pela porta principal massiva e ornamentada do Palácio dos Cedros, entrando no ar fresco e purificador da noite paulistana. Seu carro estava esperando exatamente onde ela havia estacionado. Beatriz deslizou para o banco do motorista, ligou o motor e foi embora. Ela não olhou uma vez no retrovisor. Qualquer que fosse o caos, recriminação ou consequências que agora estava eclodindo dentro daquele salão, não era mais seu fardo para suportar. Ela havia entregue a verdade. E a verdade, como sempre, havia desencadeado seu próprio poder devastador e inegável. Nos dias que se seguiram, imediatamente, as consequências da revelação pública de Beatriz se desenrolaram com uma velocidade e finalidade aterrorizantes, exatamente como ela havia friamente previsto, rápidas, brutais e totalmente irreversíveis. Rafael ligou para Beatriz cedo na manhã de domingo, sua voz áspera e rouca, o som de um homem que não havia dormido e provavelmente não tinha. Preciso falar com você, ele declarou, pulando qualquer pretensão de saudação. Eu sei, Beatriz respondeu, sua voz calma e firme. Onde você gostaria que nos encontrássemos? Eles concordaram em um café isolado e tranquilo, na borda do Parque Ibirapuera, um lugar longe dos olhos curiosos da cena social da cidade. Quando Beatriz chegou, Rafael já estava lá, ocupando uma mesa de canto, uma xícara de café meio vazia e fria, sentada intocada diante dele. Ele parecia totalmente devastado. Círculos profundos e roxos sublinhavam seus olhos. Seu cabelo estava desalinhado e suas roupas pareciam ter sido jogadas sem pensar. Beatriz deslizou para a mesa à sua frente, mantendo um silêncio respeitoso. Eu terminei,
Rafael finalmente disse, as palavras pesadas e finais. Ontem à noite, devolvi o anel, cancelei o local, enviei uma mensagem em massa para cada convidado informando que o casamento está cancelado. Eu sinto muito profundamente, Rafael. Não sinta, ele contestou, levantando a cabeça para encontrar seu olhar pela primeira vez. Você fez a coisa certa. Se você não tivesse feito o que fez ontem, eu teria me casado com ela. Eu teria me comprometido a passar o resto da minha vida acreditando em uma mentira. Mesmo assim, Beatriz insistiu gentilmente. Eu sei que essa dor é imensa. Rafael soltou uma risada curta, amarga e sem humor. Imensa? Beatriz, eu investi 10 anos da minha vida com aquela mulher. 10 anos acreditando que conhecia a pessoa dormindo ao meu lado. E descobri ontem à noite, na frente de 70 pessoas, que eu não sabia absolutamente nada. Que a mulher que eu estava prestes a fazer minha esposa não estava apenas me traindo com o marido da minha melhor amiga, mas que ela poderia estar carregando o filho dele. Beatriz permitiu que o silêncio profundo se estabelecesse e perdurasse entre eles. Você vai pedir um teste de paternidade? Ela perguntou, seu tom suave e sem julgamento. Não, Rafael respondeu, balançando a cabeça decisivamente. Esse não é meu problema para resolver. Se a criança acabar sendo minha, Camila pode me contatar quando tiver a prova irrefutável. Até aquele momento, eu quero zero envolvimento com ela ou sua vida. Ele finalmente alcançou a xícara de café e tomou um grande gole fazendo careta. Estava gelado. E você? Ele perguntou, virando a questão de volta para ela. Como você está realmente aguentando? Beatriz pausou, considerando sua resposta com a precisão de uma engenheira. Estranhamente, sinto uma profunda sensação de paz. Acho que é porque tive semanas para processar a verdade, para me preparar. Eu tinha o conhecimento. Você foi atingido com toda a realidade brutal de uma vez. Foi por isso que você esperou até a festa? Para garantir que tinha todas as provas antes de me contar? Sim, ela confirmou. Eu não podia vir até você com meras suspeitas. Você naturalmente ficaria na defensiva e Camila teria facilmente fabricado uma contranarrativa. Eu precisava de provas que fossem legal e emocionalmente irrefutáveis. Rafael acenou lentamente, aceitando sua lógica. E Daniel? Quais são as consequências para ele? Divórcio, Beatriz declarou claramente. A papelada já está sendo finalizada. E quanto às consequências profissionais, Beatriz pausou, um lampejo de satisfação fria em seus olhos. Não preciso levantar mais um dedo. A lista de convidados daquela festa incluía seu CEO, seus clientes mais importantes e seus colegas diretos. Sua reputação nesta cidade já está irrevogavelmente destruída. E estava. Beatriz soube através da rede eficiente e sussurrante de amigos mútuos que Daniel havia sido colocado em licença administrativa indefinida de sua startup de tecnologia de alto perfil. Embora oficialmente uma licença, todos entendiam que era uma demissão corporativa educada. Uma empresa de tecnologia, especialmente uma que se orgulhava de uma imagem pública progressiva e ética, não podia dar-se ao luxo de ter um executivo sênior publicamente exposto em um escândalo tão sórdido da alta sociedade. Camila também enfrentou consequências imediatas e severas. Sua boutique de joias, que dependia quase inteiramente do delicado ecossistema de networking social e referências boca a boca entre a elite paulistana, viu suas vendas despencarem no abismo. Clientes cancelaram pedidos personalizados. Grandes comissões foram abruptamente retiradas. Em menos de 2 semanas, Camila foi forçada a fechar a loja, colocando um aviso conciso e simples na porta de vidro trancada. Temporariamente fechado devido a circunstâncias pessoais imprevistas.
Beatriz não sentiu nenhuma onda de satisfação triunfante com essas notícias. Suas ações nunca haviam sido motivadas por vingança. Mas ela também não sentiu piedade. Ações carregam consequências. E adultos, ela pensou com uma frieza final, devem viver com as escolhas que fazem. Os procedimentos de divórcio, considerando as circunstâncias explosivas, foram surpreendentemente rápidos e sem contestação. Daniel não ofereceu resistência. Ele não fez nenhuma tentativa de lutar pela divisão de bens. Ele assinou cada documento que a doutora Eleonora Vasconcelos colocou diante dele com a resignação silenciosa e derrotada de um homem que sabia que não tinha absolutamente nenhum terreno legal ou moral para se apoiar. Beatriz manteve a propriedade do apartamento luxuoso. Ela era financeiramente capaz de mantê-lo sozinha e ela se recusava a permitir que Daniel mantivesse mesmo uma fração da propriedade sobre o espaço que ele havia tão completamente profanado. Daniel ficou com uma pequena porção de suas economias, seu carro e a responsabilidade total pela montanha de dívida de cartão de crédito que ele havia acumulado durante o curso de seu caso. Em relação à potencial paternidade, um acordo claro foi alcançado. Se um teste de DNA confirmasse Daniel como o pai da criança de Camila, ele assumiria total responsabilidade financeira conforme mandatado pela lei estadual. Mas Beatriz não teria nenhum envolvimento ou contato com a situação. 3 meses depois, o decreto final de divórcio foi assinado e arquivado. Beatriz Almeida estava oficial e legalmente livre. Ela não celebrou a ocasião. Ela simplesmente assinou os papéis finais em uma tranquila tarde de quinta-feira no escritório da doutora Vasconcelos e então retornou imediatamente à sua firma, tratando o evento monumental como nada mais do que uma tarefa administrativa concluída, porque a luz fria e dura de sua nova realidade era precisamente isso. A vida de Beatriz começou seu retorno lento e deliberado a um novo normal. Não era o normal de seu passado. Aquela realidade estava irrevogavelmente despedaçada, mas um novo ritmo cuidadosamente construído, que era, de muitas maneiras profundas, muito mais saudável e autêntico. Ela se jogou em seu trabalho com uma intensidade renovada e quase feroz. Ela começou a aceitar projetos desafiadores e de alto perfil que ela teria anteriormente recusado. Ela viajou extensivamente, falando em grandes conferências de arquitetura no Rio de Janeiro, em Brasília e em Porto Alegre. Ela começou a dar palestras em universidades prestigiosas sobre a importância crítica do design sustentável e a preservação de estruturas históricas. E lentamente, com o ritmo cauteloso de um degelo profundo, Beatriz começou a se permitir verdadeiramente viver novamente. Não meramente sobreviver aos destroços, mas abraçar uma existência vibrante e voltada para o futuro. Ela adotou um cachorro de resgate, um magnífico pastor alemão de 7 anos chamado Max, que havia sido abandonado por seu dono anterior e carregava o olhar cauteloso e desconfiado de um animal que havia aprendido que o mundo podia ser cruel e imprevisível. Beatriz e Max formaram um vínculo imediato e profundo. Ambos haviam sido traídos. Ambos estavam engajados no processo lento e meticuloso de reconstruir confiança, um pequeno e tentativo passo de cada vez. Beatriz também se comprometeu com sessões regulares de terapia com uma conselheira altamente recomendada, doutora Cecília Reis. Ela fez isso não porque estava à beira do colapso, mas porque estava determinada a processar o trauma da maneira mais saudável possível. Ela queria garantir que não estava carregando nenhuma bagagem emocional não resolvida para o futuro que estava construindo.
Então, 9 meses após a finalização de seu divórcio, em uma grande cúpula internacional de arquitetura realizada no Centro de Convenções Anhembi, um evento que atraiu arquitetos líderes, planejadores urbanos e designers de todo o Brasil e América Latina, Beatriz conheceu Leonardo. Ela estava sentada em uma sessão focada em inovação sustentável, em grandes projetos de retrofit, diligentemente tomando notas, quando o homem ao seu lado se inclinou e ofereceu um comentário espirituoso e perspicaz sobre a apresentação. Eles começaram a conversar. Inicialmente, a conversa era estritamente profissional. Então derivou para as complexidades de viver em São Paulo, depois de volta à paixão pela arquitetura, e finalmente se estabeleceu nos aspectos mais profundos e pessoais da vida. Leonardo Oliveira também era arquiteto, baseado no Rio de Janeiro, especializado em projetos residenciais de luxo sob medida. Ele tinha 42 anos, um homem com um rosto bondoso e aberto, e tinha 2 filhos de um casamento anterior que havia terminado amigavelmente 3 anos antes. Ele possuía um sorriso fácil e genuíno que tinha o poder de completamente iluminar suas feições. Não houve faíscas súbitas e dramáticas. Não houve atração esmagadora e imediata. Em vez disso, havia uma conexão tranquila e profunda. Havia uma facilidade sem esforço em sua conversa. Havia a sensação reconfortante e profunda de falar com alguém que genuinamente ouvia suas palavras e verdadeiramente valorizava sua perspectiva. Eles trocaram informações de contato. Eles começaram uma troca constante de mensagens de texto. Então vieram as longas ligações telefônicas tarde da noite. Leonardo começou a inventar desculpas cada vez mais frágeis para visitar São Paulo com mais frequência. Beatriz, por sua vez, começou a aceitar novos projetos na região sudeste que exigiam que ela estivesse mais perto do Rio de Janeiro. Quando eles finalmente compartilharam seu primeiro beijo, 4 meses após aquele encontro inicial na conferência, aconteceu durante uma caminhada tranquila à noite, perto do histórico Pier Mauá, com o sol poente pintando a vasta extensão da Baía de Guanabara em tons impressionantes de laranja ardente e violeta profundo. O beijo foi suave, hesitante, uma exploração mútua, mas pareceu absolutamente e profundamente certo. "Você tem certeza de que está pronta para isso, Beatriz?" Leonardo perguntou depois, segurando suas mãos gentilmente e estudando seu rosto com preocupação sincera. "Eu sei que você passou por uma quantidade tremenda. Não quero apressá-la para nada." "Estou pronta", Beatriz respondeu, sua voz firme e honesta. "Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque aprendi que os eventos do passado não definem e não definirão meu futuro." E ela quis dizer isso. Ela realmente quis. 1 ano e meio após o escândalo devastador, na festa de aniversário, Beatriz estava sentada em uma cadeira confortável em um consultório de obstetrícia, suas mãos firmemente entrelaçadas com as de Leonardo, ambos olhando intensamente para o monitor, exibindo a imagem do ultrassom. "Parabéns", o médico anunciou com um sorriso caloroso e profissional. "Vocês estão esperando uma menina saudável." Beatriz sentiu a corrente quente e familiar de lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas essas eram lágrimas boas, lágrimas de pura alegria, não adulterada e gratidão. Leonardo apertou sua mão, seus próprios olhos brilhando intensamente com profunda emoção. Eles haviam se casado 6 meses antes, em uma pequena cerimônia profundamente íntima, realizada no belo Jardim Botânico de São Paulo, frequentada apenas por sua família mais próxima e alguns amigos selecionados. Rafael estava lá, em pé, orgulhosamente como padrinho de honra de Beatriz. Ele havia, eventualmente, se recuperado da traição de Camila. Ele estava agora namorando alguém novo,
uma instrutora de yoga gentil e centrada que ele havia conhecido através de amigos mútuos. Uma mulher cujo espírito gentil e honesto era precisamente o bálsamo que seu coração ferido precisava. Leonardo se mudou permanentemente para São Paulo após o casamento, estabelecendo uma filial bem-sucedida de sua firma de arquitetura na cidade. Juntos, eles compraram uma casa, não outro apartamento estéril, mas uma casa real e espaçosa com um grande jardim estabelecido, localizada no desejável bairro do Morumbi. Ironicamente, ficava a apenas alguns quarteirões de onde Beatriz havia morado com Daniel. Mas esta casa era fundamentalmente diferente. Era deles. Era um lar construído não sobre pretensão, mas sobre a fundação sólida de verdade, respeito mútuo e compromisso inabalável. Quando Beatriz entrou em seu terceiro trimestre de gravidez, ela finalmente recebeu a atualização final e definitiva sobre Camila e o bebê. Rafael mencionou casualmente durante um café, observando que Camila havia dado à luz uma menina 3 meses antes. O teste de paternidade havia confirmado, sem dúvida, que Daniel era o pai. Ele estava pagando a pensão alimentícia obrigatória, mas havia optado por abrir mão de qualquer custódia ou direitos de visitação regulares. Uma decisão que Rafael ouviu dizer que era totalmente de Daniel. Camila, Rafael acrescentou, havia se mudado para longe, realocando-se para Campos do Jordão, uma cidade menor e mais tranquila, longe da memória social do escândalo paulistano. Lá, ela havia aberto uma nova loja artesanal pequena, tentando reconstruir sua vida longe dos destroços que havia criado. Beatriz absorveu essa informação com uma mistura complexa de emoções. Uma pequena parte dela sentiu uma pontada distante de tristeza. Não por Camila ou Daniel, mas pela criança inocente nascida em tal situação caótica. Uma parte maior e mais dominante dela sentiu um senso tranquilo de que a justiça, à sua própria maneira lenta e inevitável, havia seguido seu curso natural. As pessoas haviam enfrentado as consequências de suas ações. A vida, para todos os envolvidos, havia seguido em frente. Você já considerou entrar em contato com ele? Leonardo lhe perguntou uma noite, enquanto estavam deitados na cama, sua mão descansando protetoramente sobre a grande barriga arredondada de Beatriz. Com Daniel, agora que vocês dois estão prestes a se tornar pais. Beatriz considerou a pergunta por um longo momento. Não, ela finalmente declarou. E não vou. O que acontece em sua vida não é mais minha preocupação, Leonardo. Ele fez suas escolhas, eu fiz as minhas. E agora nossos caminhos são permanente e completamente separados. Leonardo se inclinou e beijou sua testa ternamente. Você é uma pessoa muito melhor e mais graciosa do que eu seria nesta situação. Eu não sou melhor, Beatriz o corrigiu suavemente. Simplesmente aprendi que guardar ressentimento é como beber veneno e tolamente esperar que a outra pessoa morra disso. Daniel não merece mais nenhum espaço em minha mente ou meu coração. Quando a filha de Beatriz e Leonardo finalmente chegou, em uma manhã clara e nítida de novembro, com o sol brilhante entrando pelas janelas da maternidade do Hospital Sírio-Libanês, Beatriz segurou a pequena e perfeita bebê em seus braços e foi dominada por um sentimento que ela não havia antecipado. Gratidão. Não gratidão pela traição. Nunca isso. Mas uma gratidão profunda pelo caminho difícil e doloroso que a traição finalmente a forçou a tomar. Porque se Daniel não tivesse traído, se Beatriz não tivesse descoberto a verdade, se ela não tivesse encontrado a coragem para terminar o casamento e meticulosamente reconstruir sua vida, ela nunca teria conhecido Leonardo. Ela nunca teria segurado este bebê precioso. Ela nunca teria encontrado esta vida bela e autêntica. Sua filha foi nomeada Graça.
E enquanto Beatriz olhava para o rosto minúsculo e perfeito do bebê, sentindo a presença forte de Leonardo ao seu lado e Max, seu leal pastor alemão, deitado fielmente aos pés da cama do hospital, ela compreendeu uma verdade fundamental e transformadora de vida. A verdadeira felicidade não vem de nunca ser ferido, vem de possuir a força interior para se levantar novamente quando você é ferido. Vem da recusa inabalável de permitir que a fraqueza ou traição de outra pessoa defina seu próprio valor. Vem de escolher a verdade difícil sobre a negação confortável, mesmo quando essa verdade é brutal. E mais importante, vem de ter a paciência tranquila e a fé profunda de que após a tempestade mais violenta, o sol sempre, eventualmente, brilhará novamente. Beatriz beijou a testa de Graça com infinita ternura. "Bem-vinda ao mundo, pequena", ela sussurrou, sua voz grossa de emoção. "E bem-vinda à vida que construí para nós, uma vida honesta, uma vida real." E naquele momento singular e perfeito, cercada por sua nova e verdadeira família, com o futuro se estendendo diante dela como uma página limpa e em branco, esperando para ser preenchida, Beatriz finalmente, completamente, deixou ir o passado. Não com raiva persistente, não com amargura corrosiva, mas com a dignidade tranquila e inabalável de uma mulher que havia encarado a verdade diretamente nos olhos, se recusado a hesitar e emergido do outro lado infinitamente mais forte, incomensuravelmente mais sábia e profunda, e belamente livre. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todos os nossos vídeos. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.